Meu povo e minha porva, enquanto nós, meros mortais, meros brasileiros, estamos distraídos, como, por exemplo, aquele caso da Juliana Marins, né, que infelizmente ela caiu naquele vulcão e aconteceu tudo aquilo. O nosso governo, a galerinha lá do STF, eles aproveitam essa nossa distração e agilizam todo o processo ali da censura às redes sociais. Se liga só no que o presidente do Google falou, ó. Presidente do Google critica STF e cita risco à liberdade de expressão. Olha isso. Fábio Coelho, que é o presidente do Google, afirmou estar preocupado com o andamento do julgamento relativo ao artigo 19 do Marco Civil da Internet. Ou seja, eles estão fazendo de tudo para criar uma censura nas redes sociais, ou seja, estão tentando nos calar. Nós, meros mortais, não poderemos futuramente falar tudo o que pensamos na internet. Estamos virando uma nova Venezuela, ou talvez, quem sabe, uma nova Coreia do Norte. Já pensou que doideira? Se liga só, tem uma matéria aqui que fala justamente sobre isso. Vamos assistir com atenção aqui, ó. Deixa eu pôr meu fone de ouvido para a gente assistir junto. Se liga só. E antes da gente ir aqui pro vídeo, se você não é inscrito do canal, eu já te convido a se inscrever, porque aqui eu falo de política, beleza? Ano que vem é ano de eleição e aqui, ó, eu trago tudo que tá acontecendo nesse mundo maluco da política, fechou? Então já se inscreve aí que eu vou ficar muito feliz de ter você por aqui. E deixa o seu joinha aqui no vídeo se você achar esse vídeo relevante para eu saber que de alguma forma você gostou desse conteúdo, beleza? Vamos aqui pro vídeo, ó. Ô Alan Gani, vamos retomar o assunto relacionado ao Google e ao aviso que ele dá ao Supremo Tribunal Federal. A plataforma diz que concorda com você colocar maiores dispositivos de segurança para conteúdos que possam ser violentos ou perigosos, principalmente para crianças e adolescentes, relacionados à pedofilia e a outros crimes muito graves aqui no país. Mas diz, a depender daquilo que for discutido ou da ampliação que ocorrer, a atuação da plataforma fica difícil. A moderação do conteúdo poderia aumentar demais e a gente diminuiria a nossa atuação no país. É uma ameaça, é um aviso, é um comunicado necessário? O que é para você? Não, é uma leitura correta da realidade, porque traria insegurança jurídica. Essa insegurança jurídica seria materializada em aumentos dos custos, do risco jurídico com processos. Por quê? Porque uma opinião incômoda, por exemplo, ao piperno, poderia ser classificada como calúnia, difamação, discurso de ódio. Ora, se já, com a lei que a gente tem, isso já ocorre, Evandro, se já há esses questionamentos, imagine abrindo esse precedente, agora que você não precisa da justiça, como é que ficaria? Então a Google está falando o seguinte, olha, esse negócio já não é tão rentável para mim, e eu vou embora ou vou restringir as minhas operações aqui no país. Você acha que é a realidade, ô Fábio Piperno? A Google está apenas contando o que é a realidade a partir de uma decisão do Supremo? Ela está fazendo a pressão. Enfim, o Google está fazendo a pressão que as plataformas fazem desde sempre. Vejam só. Mas não aumenta esse risco jurídico? Não, eu acho, Alan, que no caso, por exemplo, eu sou totalmente contrário a essa questão de qualquer tipo de censura, de retirada de conteúdos por questões de opinião. Isso aí, a gente tem que demarcar bem isso. Opinião mas aí que está o pau da coisa. Não, mas, por exemplo, o que foi mencionado, por exemplo, conteúdos que tratam, por exemplo, de... Enfim, isso não pode estar lá. Isso é a plataforma que tem que se responsabilizar. Eu citei aqui algumas vezes. Já se responsabiliza hoje. Então, mas eles estão reclamando do que eles acham de cerco para isso também. Eu recomendei aqui algumas vezes nos últimos dias um livro chamado Laboratório Palestina. Tá fácil achar. E o último capítulo fala exatamente da atuação das plataformas, por exemplo, em Israel, que não é diferente do que fazem na Turquia, do que fazem, por exemplo, em vários outros países, para não dizer nem China, Rússia, etc. Lá, em todos os países, inclusive Israel também, o cerco é muito mais rígido. O que está se falando aqui
é exatamente responsabilização no que tange, por exemplo, a informações ou a temas sensíveis. Por exemplo, ó, acabou de acontecer, não sei se você ficou sabendo, isso aqui, ó. Jovem é condenada a 10 anos de prisão na Venezuela após criticar governo nas redes sociais. Olha o absurdo. Sentença reforça clima de repressão sobre o regime de Maduro, que usa a lei contra o ódio para perseguir opositores. É muita loucura isso aqui para mim. Como esse, de forma alguma opinião. Gani, quer... Não, quero sim. Ô, Piperno, mas aí que tá. Como é que a gente vai classificar uma informação ruim? Aí que tá o problema. Porque quem que vai ser esse órgão, o juiz da verdade, para falar, olha, essa informação presta, essa informação não presta? Todas as sociedades que foram nesse caminho de ter um órgão, né, que vai ser esse juiz da verdade, dizendo o que é verdade e o que não é verdade, foram caminhos muito sombrios. Tá. Alguém diz, por exemplo, o João é um estuprador. O João falou, opa, calma lá, eu não tenho nada a ver com isso e tal. O João vai lá e comunica a plataforma. E aí, a plataforma vai esperar uma decisão judicial para tirar uma publicação. Mas e se não for? E se não for? Não, tudo bem, mas aí o João vai poder fazer um processo contra quem falou isso. E se eu falo o seguinte, Piperno, o João é um péssimo gestor. O João vai falar, isso é uma fake news, é uma calúnia. Eu falo, não, é a minha percepção da realidade. Ué, mas na dúvida, o que você acha que a Google, Facebook vão fazer? Vão falar, tira. Para que eu vou correr esse risco? Opinião? Não. Exatamente. Se você pegar aqui, ó, STF define que redes podem ser responsabilizadas por postagens de terceiros após notificação extrajudicial. Corte considerou parcialmente inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que exigia decisão judicial para a remoção de conteúdos ofensivos, né? Mas você percebeu como é tênue essa? Por exemplo, no caso do... É porque, tipo assim, ó, se eu falo mal, por exemplo, do Lula, que eu não concordo com o governo dele, na minha concepção, realmente ele tá fazendo um desgoverno. Essa é a minha opinião. Se você vê diferente ou se outra pessoa vê diferente... E aí, como é que fica? Eu não posso dar a minha opinião? Então quer dizer que eu tenho que ficar calado. Então você também não pode dar a sua opinião. Você não pode contrapor a minha opinião porque você está dando uma opinião. Você entende como é tênue essa linha? Você tem a informação. Piperno, pode ser comprovado ou não. Durante o processo eleitoral de 2022, com menção a fatos, houve retirada de conteúdo. Você imagina com esse precedente? Em 22, por exemplo, aconteceu de tudo. Aconteceu, por exemplo, de ter que tirar conteúdo, enfim, a moça que escreveu um livro sobre um dos candidatos a presidente. Enfim, a jornalista... O documentário foi censurado previamente. Tiraram, Então, aí que tá. Menção a fatos verdadeiros. Somos contra a censura, porém, até dia 30 de outubro... Desordem informacional, censura temporária. Você imagina se a gente retirar, então, esse arcabouço jurídico? Fala, Segre. Me chama a atenção a seguinte questão. Em 2014 foi feita a lei do Marco Civil da Internet. Estamos 10 anos depois e somente agora vem essa prioridade para ver se é constitucional ou inconstitucional, porque não foi pleiteado no governo anterior. A resposta todo mundo sabe. Quando você junta nesses insumos, nesses ingredientes do bolo, o pedido da primeira-dama na China pedindo a regulamentação, indicando que tem gente que vai presa por criticar ou falar mal do governo, o pedido do presidente Lula para que algum emissário da China venha aqui para ver essa regulamentação das redes sociais. E ninguém se preocupa por uma questão que consta na Constituição, indicando vedado o anonimato. Mas, em momento algum, nenhum dos ministros do Supremo Tribunal Federal colocaram, gente, está na Constituição, é só colocar o CPF da pessoa, porque dessa maneira, tirado o anonimato, se o Alan Gani falar alguma coisa que eu não gostei, a plataforma não tem por que tirar. Deixa aí, vou ter argumentos para processar o Alan Gani. O problema é quando aparece
Alan, sei lá das quantas, que não tem a mínima ideia de quem seja e que aproveita isso para criticar alguém. Agora, desinformação é subjetiva. Fake news é subjetiva. Se não, se for por desinformação, deveria ter sido retirado do ar o comentário do presidente Lula indicando que na faixa de Gaza morreram 12 milhões e 300 mil pessoas, quando tem apenas 12 milhões,3 de população. Isso é uma desinformação. É verdade, caraca, você lembra disso? Ó, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, é isso aqui, ó. Lula divulga fake news sobre crianças mortas na faixa de Gaza. Lula disse que morreram 12,3 milhões de crianças em bombardeios de Israel. Mas na faixa de Gaza, a população total é só de 2,5 milhões. O Lula adora jogar esses números ao vento, né? Até tem um vídeo que eu vou colocar ele aqui de novo para você ver como ele gosta de ficar jogando esses números só para criar impacto. Como eu fui oposição há muito tempo, eu cansei de viajar ao mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Aí eu estava lá falando, eu tinha os números, não sei de que entidade que era, também não vou dizer aqui, porque eu já tenho 68 anos, não vou. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Doideira, né? Mas continua estando publicada. Então, se tiver alguém que se sente errado, vai lá e processa quem quer que seja, desde que apareça o CPF. O problema é que quando todo mundo começa a falar, temos que regulamentar, não é fato isso, eu não aceito que me chamem de ladrão. Pô, se alguém me chama de ladrão e eu me sinto injuriado, vou processar, se eu consigo saber quem está me injuriando. Mas não precisa a plataforma tirar esse comentário sobre mim. Ô Zé, sabe o que vai virar o X, o antigo Twitter? Conversa de comadre. Olha, como você faz um bom governo, nossa, imagina, você é maravilhoso. Vai virar isso, vai virar conversa de comadre. Porque acabou a possibilidade de você ter crítica, porque você deu voz para o cidadão. Eu concordo que tem você está dizendo que o X é um palco de irregularidades, um palco não estou falando crimes, isso. Né? Eu estou falando que existe a liberdade de expressão, que as pessoas elas fazem críticas muito pertinentes. Eu trabalho com isso. No X, José. É porque, tipo assim, ó, se realmente a censura vingar aqui no Brasil, se você falar mal do governo, por exemplo, você vai acabar sendo preso, que nem aquela moça da Venezuela que eu mostrei aqui no vídeo. Então, por mais que você seja contra um governo, seja do Bolsonaro, do Lula ou de qualquer outro, se você falar mal desses governos, você vai ser penalizado por isso. Então, na dúvida, você vai guardar pra você e vai fingir que tá tudo bem nas redes sociais e viver a sua vida. Enquanto isso, o governo, ele faz o que ele quer porque ele sabe que você não vai falar nada contra ele. Mais ou menos isso, né? E de repente agora vai virar, porque o X vai querer tirar previamente para evitar o risco jurídico, então vai virar ali um papo de comadre, né? Porque tudo vai ser retirado. Não. Aqui, por exemplo, nós nos responsabilizamos por tudo e não somos papo de comadre. Existem críticas, mas é preciso responsabilizar. Alguém tem que responsabilizar, Alan. Mas a justiça que vai determinar o que é legal ou ilegal, destruindo reputação e de graça. Piperno, quer acrescentar algo? Imagina, por exemplo, um sujeito vai lá e usa uma plataforma para vender um material contrabandeado. Aí vai um outro concorrente. Aliás, um dia desse secreto... Já fiz a denúncia. Então, e aí? Enfim, não aconteceu nada. Então... Nem tiraram o conteúdo do ar, nem tiraram o perfil. E a plataforma mostrei com provas. Tá, mas e aí? Não. Eventualmente, eu terei que processar a plataforma ou aquele perfil, se consigo identificar quem foi. O problema é que, como menciona o Zé Maria, eu não vi em lugar nenhum que tenha obrigatoriedade de colocar identificação do usuário no perfil. E essa é a preocupação. Meu Deus do céu, isso aí é um tema muito polêmico, né? O que você acha de tudo isso? Você acha que a censura realmente tem que vingar aqui no Brasil?
Eu acho o seguinte, ó, deixa aí nos comentários para eu saber, porque eu, particularmente, eu acho que tem que identificar o usuário, não acho que tem que calar ele. O problema, eu acho que da internet é que as pessoas criam várias contas fakes só para meter o pau, fazer difamação, e isso que é o ruim, entendeu? Eu acho que tem que achar uma forma de identificar as pessoas, porque dessa forma elas vão pensar 2 vezes antes de falar alguma coisa que é mentira. Concorda comigo? É uma tarefa fácil? Não, não é fácil. Ainda mais hoje em dia que a inteligência artificial ela tá muito complicada e realmente ela é um perigo hoje em dia. É um tema bem sensível, não é verdade? O que você acha de tudo isso? Deixa aqui nos comentários para eu saber, beleza? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê aí no próximo vídeo, beleza? Tamo junto, valeu, vou nessa, fui!